Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da célula e nessa videoaula estaremos tratando aí sobre célula eucariótica. Só lembrando vocês aí de se inscrever no nosso canal, de dar um like aí nas nossas aulas, nos nossos vídeos, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais e também aí de propor novas aulas para a gente estar fazendo aí quando for possível. Então vamos aí falar agora sobre célula eucariótica. Lembrando que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. A maioria das células aí vai possuir um tamanho que varia de 10 a 100 micrômetros e vão possuir também formas variadas aí de acordo com a sua finalidade. Eu falo aqui de 10 a 100 micrômetros quando eu estou falando de células eucarióticas, tá? Células procarióticas vão variar aí, geralmente de 5 micrômetros em diante, ou de 1 micrômetro, muitas vezes, até 10 micrômetros. Então, de acordo aí com a estrutura celular, nós vamos ter dois tipos de seres vivos. Então, os seres vivos vão ser divididos em dois grandes grupos, onde eu vou ter os seres procariontes, onde o termo pró significa primitivo, o termo cário, núcleo, e ontos, em alusão ao ser. Então, ser que possui um núcleo primitivo, seres procariontes. E os eucariontes, o termo eu significa verdadeiro, cário significa núcleo e o ontos, ser. Então, ser que possui um núcleo verdadeiro. Quais as diferenças aí entre células procarióticas e entre células eucarióticas? Então, a célula procariótica, ela não possui membrana nuclear, ela não possui a carioteca, o envoltório nuclear. Também tem a ausência de organelas com membranas, em células procarióticas. Células procarióticas não possuem, em hipótese alguma, organelas membranosas. E também ocorre a fotossíntese e a respiração celular. Em algumas espécies, fazem fotossíntese, algumas espécies de bactérias fazem fotossíntese, porém elas não possuem cloroplasto. E todas vão fazer respiração celular. E onde ocorre essa respiração celular e a fotossíntese nas bactérias? Ocorre na própria membrana celular. Então, a fotossíntese e a respiração celular são processos que vão ocorrer na membrana celular da bactéria. Já a célula eucariótica vai possuir um núcleo, formando uma membrana nuclear, tá? E vai possuir o nucleolo. Essa membrana nuclear é chamada de carioteca ou envelope nuclear ou envoltório nuclear. Ela é toda furada por poros para facilitar a comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Possui uma grande variedade de organelas aí, com membrana, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, os cloroplastos, tá? E a fotossíntese, então, vai ocorrer nas células eucarióticas no cloroplasto e a respiração celular ocorre aonde? Ocorre nas mitocôndrias, que são organelas membranosas da célula eucariótica. Então, células eucarióticas são todas as células cujos constituintes do núcleo, vai possuir um núcleo, e se encontra separado aí do resto da célula por uma membrana chamada de membrana nuclear ou carioteca. Então, o material genético, o que determina se uma célula é eucariótica, o que é uma célula eucariótica é a presença de um núcleo formado por uma membrana, tá? Encoberto por uma membrana, envolto por uma membrana, chamado de carioteca. Isso é o que define uma célula eucariótica. Possui núcleo verdadeiro e organelas membranosas. As células eucarióticas vão se dividir aí em alguns tipos de células. A principal organização, diferenciação e divisão de células eucarióticas que a gente trabalha nas aulas é a célula eucariótica vegetal e a célula eucariótica animal. Só que, porém, não existe só esses dois tipos de células eucarióticas. Eu vou ter também a célula eucariótica, por exemplo, dos fungos, tá? Que vão ser semelhantes, vão ter semelhanças aí, vão ter peculiaridades que são semelhantes à célula vegetal, porém elas são mais parecidas aí com a célula animal. Mas vamos estudar, vamos nos preocupar apenas aí com a diferenciação entre células eucarióticas vegetal e célula eucariótica animal. Quais as estruturas aí que constituem as células eucarióticas animais e vegetais? A membrana nuclear, as membranas celulares, membrana celular, não nuclear, membrana celular vão envolver aí a célula
define os seus limites, né, e mantém também as diferenças essenciais entre o citoplasma e o meio extracelular. Lembrando aí que essa membrana celular, ela possui o que nós chamamos de permeabilidade seletiva, ou seja, ela deixa entrar algumas substâncias com facilidade e outras não. Relembrando das aulas anteriores, isso aqui é uma membrana celular vista ao microscópio eletrônico, né, um encontro de duas membranas. Vou ter duas células encostadas, então, formando essa estrutura escura, tá? E vou ter a divisão entre uma membrana e outra, né? Substâncias que vão ser secretadas, formando aí um espaço intercelular entre as células. Então, aqui no caso, eu tenho uma célula em cima, uma célula embaixo, e as duas membranas aí aparecendo aí na setinha, próximo das setas. Essa membrana tem três gradientes. Dois escuros nas periferias e bem no meio um claro, né, mostrando aí aquela questão da formação dos lipídios, né, que vai ter uma parte da membrana que gosta de água, né, hidrofílica, e uma outra parte que é hidrofóbica. Qual que é a parte hidrofílica aí? Na verdade, a parte hidrofílica é a parte escura, que vai estar em contato com o meio externo e o meio interno, onde tem água. A parte hidrofóbica é a parte mais clarinha dessa membrana, tá? Que vai estar sempre fugindo da onde tem água. Então, isso aqui é uma membrana celular observada ao microscópio eletrônico. Eu só consigo estudar membrana celular ao microscópio eletrônico. Relembrando vocês, microscópio óptico não conseguimos estudar, não conseguimos visualizar membrana celular. O citoplasma, né? O citoplasma das células eucarióticas aparece aí com uma estrutura sem ser visível, né, mesmo quando examinado ao microscópio eletrônico, e corresponde ao meio interno da célula, onde estão incluídas todas as suas estruturas. Então, na maioria dos casos, o cloroplasto é translúcido, né, a luz atravessa aí, porque ele é formado basicamente por água, né, e sais minerais. Então, eu preciso geralmente usar um corante que vai estar mostrando esse citoplasma. Porém, as estruturas vão estar todas englobadas, todas organizadas dentro do citoplasma, que é a parte líquida, né, da célula. Que eu tenho, né, o núcleo da célula sendo mostrado, né, onde eu vou ter o nucleoplasma, que é a parte líquida dentro do núcleo, os filamentos da cromatina, né, eu vou ter o invólucro nuclear ou a carioteca, e bem no meio eu vou encontrar o nucleolo, né? Então, o núcleo geralmente ocupa aí em torno de 10% do volume total da célula e controla todas as reações que ocorrem dentro da célula e também a reprodução. As características da espécie vão estar armazenadas dentro do DNA que está dentro do núcleo. Isso aqui é um núcleo olhado ao microscópio, mostrando os poros nucleares, a eucromatina, que é a parte mais clara, né, da cromatina. A heterocromatina é a parte mais escura, lembrando que a eucromatina é a parte clara, ela é mais clara ao microscópio eletrônico. Por quê? Porque ela vai estar menos agregada, menos enovelada, e esse material genético é altamente funcional, desempenhando aí, traduzindo aí as informações que está nele. Já a heterocromatina não tem quase DNA funcional, então ele vai se aparecer aí de uma forma mais escura. E o nucleolo, né, é a parte mais escura do centro do núcleo, onde está sendo produzido aí o RNA ribossômico e ribossomos. Os ribossomos vão ser formados por duas subunidades. Então, os ribossomos são pequenas partículas que podem existir livres nas células ou associadas a outras organelas, e esses ribossomos estão ligados diretamente aí à síntese proteica. E os ribossomos possuem uma subunidade menor e uma subunidade maior, além do RNA ribossômico, tá? Que vai estar constituindo esse ribossomo. Isso aqui são os ribossomos vistos ao microscópio, o microscópio eletrônico. Esses pontinhos aqui aderido a essas membranas, ao complexo golgiense, ao retículo endoplasmático, aliás, ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Vai dar essa granulação aí do retículo endoplasmático rugoso nas células eucarióticas. Lembrando que os ribossomos vão ser encontrados tanto em célula eucariótica quanto em célula procariótica.
As mitocôndrias são estruturas aí cilíndricas, rodeadas por duas membranas, com dimensão que varia de 2 a 7 micrômetros, e a função das mitocôndrias é fazer a respiração celular, o processo de produção de energia, de produção de ATP, a partir das moléculas que entram aí na alimentação. Então, essa mitocôndria vai quebrar, né, reagir essas moléculas de nutrientes com oxigênio, produzindo aí ATP, tá? E liberando como excretas o CO2, que vai ser, na nossa respiração, o CO2 sai do processo de expiração. Então aqui é uma mitocôndria visualizada ao microscópio óptico, mostrando as cristas mitocondriais, local onde ocorre aí, né, a parte final aí da respiração celular. Os lisossomos, né, aparecem aí nas células sob forma de vesículas esféricas ou ovais e são especializadas aí na divisão, na digestão intracelular, tá? E eu vou ter aí os lisossomos primários, lisossomos secundários, tá? Que dependendo no estágio que tiver esse lisossomo, ele é classificado em primário ou secundário. Lisossomo primário é quando eu só tenho as proteínas digestivas dentro do vacúolo. Quando esse vacúolo, esse lisossomo primário, encontra com uma outra vesícula contendo substâncias a ser digerida, forma assim um lisossomo secundário, né, que vai fazer a digestão intracelular. Então aqui são lisossomos visíveis ao microscópio eletrônico, também essas bolinhas escuras aqui. Os vacúolos podem estar presentes nas células de animais e nas células vegetais. Mas é nas células vegetais aí que eles são particularmente de grande abundância em um tamanho maior do que nas células animais. O vacúolo vegetal pode atuar como organela de armazenamento de nutrientes ou dejetos também, tá? Então funciona como um compartimento aí de degradação de substâncias ou como, né, um modo econômico de aumentar aí o tamanho da célula, tá? Então ele vai armazenando substâncias e a célula vai crescendo, aumentando o seu tamanho, tá? Então as células armazenam principalmente o amido, né, dentro desse vacúolo vegetal ou vacúolo do suco celular. Vacúolos diferentes com função distintas, né, estão frequentemente presentes aí nas células. Então tem vacúolos que vão armazenar nutrientes, tem vacúolos que vai conter proteínas digestivas, tá? Então cada um vai desempenhar um papel dentro da célula. Então aqui são os vacúolos visíveis, né? Vacúolo de uma célula, nesse caso de uma célula vegetal. Por que eu sei que é uma célula vegetal? Ele está ocupando grande parte do citoplasma, do espaço celular. Eu também vejo aí nessa foto que, né, as mitocôndrias não, os cloroplastos, que são as organelas que vão fazer a fotossíntese. Eu vou possuir também o aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi é constituído aí por uma série de cisternas dispostos paralelamente. Esse aparelho de Golgi geralmente se localiza aí próximo ao núcleo ou do centro da célula aí, e vai ter a função, né, a função do aparelho de Golgi está associada ao armazenamento de substâncias e ao transporte de substâncias e também à excreção de substâncias da célula. Isso aqui é o aparelho de Golgi, né, visto ao microscópio eletrônico, também mostrando aí as faces trans e a face cis. A face trans é a face que recebe as proteínas, depois essa proteína que entra nesse aparelho de Golgi, ela é modificada, reempacotada e é lançada, sai dela pela face cis da célula. Agora vamos falar do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, eu vou ter dois tipos de retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, tá? Esse tipo de organela vai estar presente aí tanto em todos os tipos de células eucarióticas, tá? E o retículo endoplasmático rugoso vai ter associado a ele o que? Os ribossomos. É justamente esses ribossomos que vão estar dando essa granulosidade, essa rugosidade aí ao retículo endoplasmático rugoso. E eu vou ter um retículo endoplasmático sem ribossomos, tá? Que não possui esses ribossomos aderidos, e daí ele é chamado de retículo endoplasmático liso, tá? E o retículo endoplasmático liso vai estar
ligado à síntese de lipídios e também aos esteroides. E o retículo endoplasmático rugoso vai estar ligado aí à síntese de proteínas. E aqui eu tenho os retículos endoplasmáticos visíveis ao microscópio eletrônico. Agora vamos falar dos plastídeos, né? Os plastídeos ou plastos estão presentes aí em todas as células vegetais. Existem diferentes tipos, porém existem diferentes tipos de plastídeos, tá? Como por exemplo, os leucoplastos, os oleoplastos, os cromoplastos, os cloroplastos e os amiloplastos. Os cromoplastos é um tipo aí de plastídeo que ela é formado por substâncias coloridas, daí ele vai ter uma coloração, né? E confere uma cor aí, geralmente avermelhada, amarelada ou alaranjada. E já os cloroplastos, que vão fazer a fotossíntese aí durante a luz diurna, geralmente, ou na presença de luz, e vai produzir alguns produtos aí da fotossíntese que vão ser usados aí pelas células como alimento. E eu vou possuir os amiloplastos, que a função do amiloplasto, essa figura aqui de baixo, a função do amiloplasto é o acúmulo de amido, tá? Então, os cloroplastos fazem a fotossíntese, a função dos cloroplastos é fazer a fotossíntese, produzir substâncias que vão ser usados aí como nutrientes na inspiração celular, produzir energia, e o amiloplasto vai o que? Armazenar nutriente. Qual um exemplo de um vegetal que eu encontro muito amiloplasto nas células? Olha, eu posso dar como exemplo a batatinha inglesa, né? Ela é rica ali em amiloplasto. A própria mandioca, né? Vai possuir muito amiloplasto, o que vai estar armazenando aí os nutrientes. Além de o amiloplasto que armazena nutrientes, eu vou ter os vacúolos também, que vão armazenar nutrientes dentro da célula, também como o amido. Então aqui eu tenho duas células, né? A célula vegetal e a célula animal, né? Aqui eu tenho a célula vegetal visível ao microscópio óptico, né? Ao microscópio eletrônico, aliás, né? Onde vai estar aparecendo aí os cloroplastos, vai estar aparecendo as mitocôndrias, o nucleolo aí, o próprio núcleo, e o grande vacúolo aqui, que vai estar ocupando uma grande quantidade da área dessa célula. Então as principais características de uma célula eucariótica vegetal é a presença da parede celular, a presença aí desse vacúolo do suco celular bem grande, né? E a presença aí dos cloroplastos, que vai fazer a fotossíntese, que geralmente o cloroplasto é verde, porque possui a clorofila, que é um pigmento verde que capta a luz solar, né? Vai usar essa luz solar que vai ser captada para quê? Para unir a água, os sais minerais e o gás carbônico, o CO2 que é absorvido ali pelas folhas, para fazer o que? Para produzir os açúcares que vão ser utilizados aí como o alimento das plantas. Daí o termo autotrófico das plantas, porque elas produzem os açúcares que vai servir de comida para elas, tá? E também para os outros seres vivos que se alimentam dessas plantas, direto ou indiretamente. Isso aqui é uma célula eucariótica animal, né? Eu tenho a imagem, o microscópio eletrônico embaixo, uma imagem didática aqui em cima, mostrando aí o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, o liso, os ribossomos, o nucleolo, o núcleo, né? Os vacúolos, só que os vacúolos aqui vocês podem ver é bem menor do que o vacúolo da célula eucariótica vegetal. Vai possuir a mitocôndria. E o que ela não possui? O que a célula eucariótica animal não possui? Não possui parede celular, não possui cloroplasto e nem aqueles vacúolos grandão no meio, tá? E além disso, essa célula possui o centríolo, que não é incomum aí. O centríolo não está presente na célula vegetal. Então as células vegetais aí distinguem-se das animais pela existência de uma estrutura semirrígida denominada parede celular, que vai dar proteção e apoio mecânico a essa célula. No citoplasma das células vegetais, vou ter os plastos e os vacúolos e outras organelas características aí das células animais. Então, o que é típico da célula vegetal? Parede celular, plastos e vacúolos. Beleza? Isso é o que diferencia uma célula vegetal de um animal. Ela possui parede celular, os plastos e os vacúolos.
vacúolos do suco celular, aquele vacúolo bem grande. Então eu tenho aqui algumas organelas, né? E as suas funções. Então a parede celular, a função dela é a proteção à célula e o suporte. O núcleo comanda a estrutura e a atividade das células. Os ribossomos fazem a síntese de proteína. Os cloroplastos realizam a fotossíntese. A mitocôndria realiza a respiração celular. O retículo endoplasmático vai fazer a síntese de proteína, síntese de lipídios, de hidratos de carbono e os esteroides também, né, os hormônios lá no retículo endoplasmático liso. O complexo de Golgi faz a secreção de enzimas e outras moléculas. E o vacúolo, né, é variável aí, consoante ao tipo de vacúolo. Eu vou ter, por exemplo, o vacúolo do suco celular das plantas, que serve para armazenar substâncias. E vou ter aí os vacúolos lisossômicos, que vão conter o quê? Vão conter proteínas digestivas. Então essa foi nossa aula sobre célula eucariótica. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, né, de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais e também de se inscrever no canal. E por que não também fazer uma sugestão aí de novas aulas, né, de novos assuntos para ser abordado nas aulas futuras. Então um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.